Bom dia, meu nome é Júnior Amorim. Em conjunto com José Leandro e Valber Marques dos Santos, elaboramos um estudo de modelagem híbrida de um sistema de regeneração de energia de frenagem em locomotivas dieselétricas. Hoje no Brasil, a grande maioria das ferrovias utilizam locomotivas do tipo dieselétricas, onde um motor diesel fornece energia mecânica para um conjunto de geradores e um gerador chamado gerador principal alimenta os motores de tração. Em frenagem, esses motores de tração eles são agrupados em pares e ligados em séries, alimentando um conjunto de resistência da grade de freio dinâmica. Logo, em frenagem, esses motores de tração eles trabalham como geradores e a energia produzida é dissipada por efeito Joule sobre essa resistência da grade de freio dinâmica. A ideia desse trabalho é reaproveitar essa energia que hoje é dissipada na grade para poder alimentar as cargas do circuito auxiliar da locomotiva. A energia excedente ela é armazenada em capacitores e baterias por meio de conversores bidirecionais de corrente para utilização posterior. A característica de sistemas de regeneração de frenagem dinâmica é típica de sistemas híbridos, onde variáveis contínuas e discretas interagem entre si, alterando a dinâmica e o comportamento do sistema como um todo. Aqui nessa figura temos o automato híbrido discreto, formado por uma máquina de estado cuja entrada é a própria entrada do modelo e os eventos gerados pelo gerador de eventos. Já no gerador de eventos, a sua entrada é formada pela saída da máquina de estado finita e a saída dos sistemas afins chaveados. Os sistemas afins chaveados é formado por um conjunto de equações diferenciais que é selecionada uma equação para poder representá-la em um determinado instante por meio do seletor de modos, que leva em consideração o estado, a entrada do modelo e os eventos gerados pelo gerador de eventos. Desta forma, é possível representar um sistema híbrido por meio de várias equações matriciais. Neste trabalho foram modelados os principais componentes referentes à regeneração de energia de frenagem dinâmica, que seriam os motores de tração como geradores e as principais cargas do circuito auxiliar, formada pelo compressor de ar do sistema de freio, o soprador do alternador principal, os sopradores dos motores de tração, o ar-condicionado da locomotiva e o ventilador do radiador, além dos acumuladores formados por baterias e supercapacitores. Logo, o primeiro modelo desenvolvido foi os motores de tração como geradores em frenagem dinâmica. Foi levantado a curva máxima da potência produzida em frenagem dinâmica e observado que existem duas curvas, uma para o sentido crescente de velocidade e uma para o sentido decrescente. Uma vez definidas as curvas que correspondem ao funcionamento dos motores de tração como geradores em frenagens, foi feita a regressão linear e obtidas equações diferenciais para poder representá-las, sendo estas a potência máxima produzida pela frenagem dinâmica dos motores de tração. Então, a potência para um determinado instante produzida em frenagem dinâmica, ela corresponde à potência máxima produzida pelos motores de tração vezes a corrente de armadura do determinado instante dividido pela corrente de armadura máxima, que corresponde a 650 amperes. Considerando como exemplo que a corrente de armadura seja de 325 amperes, a potência produzida em frenagem dinâmica será 50% da potência máxima que os motores de tração produzem. Um outro componente modelado foi o compressor de ar, que pode ser representado por uma máquina de estado com dois estados, que seria ligado e desligado. Este compressor ele é utilizado para poder alimentar com ar o reservatório principal da locomotiva. E o reservatório principal da locomotiva fornece ar para o encanamento geral e os reservatórios auxiliares da locomotiva e dos vagões que compõem o trem, mantendo a pressão destes em torno de 90 psi. Quando é aplicado freio na locomotiva, o ar do encanamento geral é drenado, reduzindo a pressão deste, e a diferença de pressão entre o reservatório auxiliar e o encanamento geral aciona a válvula de comando, que aciona o cilindro de freio das locomotivas e dos vagões. Já no alívio do freio, o ar do reservatório principal é drenado para o encanamento geral, restabelecendo a pressão
normal de 90 psi e aliviando o freio da locomotiva e dos vagões. É possível observar que a variação de pressão no reservatório principal ela ocorre no momento de alívio do freio, podendo ser representado por duas equações. A primeira equação corresponde ao reservatório principal com pressão superior a 90 psi após a frenagem, quer dizer, logo após o alívio do freio. Neste caso, o compressor ele alimentará com ar apenas o reservatório principal. Contudo, após o alívio do freio, se a pressão no reservatório principal for inferior a 90 psi, o compressor alimentará o reservatório principal e também os reservatórios auxiliares da locomotiva e do vagão, sendo representado por essa segunda equação. Foram tabulados os dados de todas as locomotivas da frota, sendo expurgadas aquelas cujo registrador de eventos apresentou algum defeito, sendo totalizado então 94 locomotivas. Foi observado que a média da energia produzida no intervalo de um ano foi 1.124,4 MWh por locomotiva, sendo essa energia totalmente dissipada nas grades de freio dinâmico. Na ferrovia em estudo, eles estão desenvolvendo um modelo é formado por 12 baterias e 4 capacitores. Como as características dos capacitores em relação a volume e preço são similares, foi modelado também acumuladores formados por 16 baterias e 16 capacitores. Simulando com dados reais da própria ferrovia, foi observado que o acumulador formado por baterias foi o que obteve o melhor resultado, correspondendo a 12,33 kWh por frenagem dinâmica. Considerando que na locomotiva é possível fazer uma adaptação da sua estrutura para comportar 60 baterias, simulando o modelo com um acumulador com 60 baterias, foi observado que a energia produzida por frenagem foi de 187,45 kWh. Foi observado também que foi regenerado em média 46,34 kWh por frenagem, que corresponde a 24,72% da energia total produzida. Neste trabalho também foi observado que em frenagens com tempo inferiores a 62 segundos, o modelo formado por acumuladores com supercapacitores foi o que obteve o melhor resultado. Já em frenagens com tempo entre 62 e 110 segundos, o modelo misto de acumulador com baterias e supercapacitores foi o que obteve o melhor resultado. Já para frenagens com tempo superiores a 110 segundos, as baterias foram que apresentaram os melhores resultados. Este tempo de frenagem ele é determinado de acordo com as características da ferrovia, tal como o tamanho do trem, a quantidade de vagões utilizadas, o tipo de mercadoria transportada e o perfil topográfico da ferrovia. Pode ser que uma outra ferrovia, cujo tempo de frenagem seja inferior a 62 segundos, o acumulador formado por supercapacitores é o que obtém o melhor resultado. Então, para determinar qual melhor acumulador a ser utilizado em uma determinada ferrovia, o ideal é a utilização de dados de operação da própria ferrovia para poder determinar qual o melhor acumulador a ser utilizado. Chega-se então no fim do trabalho e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo tempo. Muito obrigado.